Estamos agora iniciando a nossa terceira noite de encontro entre pastores, apóstolos, líderes, de encontro do corpo de Cristo na terra, da Igreja de Jesus, para juntos declararmos a palavra de Deus, nos humilharmos diante do altar, porque há uma promessa para nós. Ele nos prometeu que se nós nos humilhássemos, se nós orássemos, se nós buscássemos a sua face, nos arrependêssemos dos nossos maus caminhos, então ele ouviria do céu, ele perdoaria os nossos pecados e ele sararia a nossa terra. E é essa a promessa de Deus que nós estamos reivindicando aqui, que nós estamos nos apegando. Esse é um método bíblico garantido para nós sermos escutados por Deus, termos os nossos pecados perdoados e a nossa terra sarada. E nessa noite, com muita alegria no meu coração, nós estamos recebendo aqui um dos maiores líderes dessa nação, um homem que tem escrito uma história tão especial e tão maravilhosa, que lidera conselho de pastor, conselho nacional, conselho estadual, e que tem o coração voltado para a unidade do corpo de Cristo. Estamos hoje com a alegria de receber o pastor Jorge Linhares. Seja bem-vindo, pastor Jorge Linhares. Que bom te ter conosco aqui. Meu amado, vou chamar filhão do coração, apóstolo Rina, é homem de Deus. E para mim é um privilégio poder participar com vocês, com essas pessoas tão queridas de todo o Brasil, de todo o mundo. Cheguei dos Estados Unidos agora, uma semana atrás, e está lá, o apóstolo Rina. Como que no Brasil vocês conseguem ter tantos homens de Deus de fibra, com fibra, que não se envergonham do Evangelho e não envergonham o Evangelho. E você está entre eles. Glória a Deus, viu? E a nossa geração é muito grata a Deus por ter referências como vocês, que já escreveram tanta história, que se deixaram incendiar pelo Espírito Santo e que se mantêm até hoje cheios do fogo, cheios da glória de Deus. Então, nós somos muito gratos a Deus por nós termos essas referências na nossa nação. O tema hoje é unidade, pastor Jorge. E Jesus disse lá em Mateus 12:26, todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Então, mais do que exortar a igreja a estar em unidade, Jesus nos advertiu sobre as consequências da falta de unidade. Nós estamos numa guerra espiritual, e como nós poderemos avançar contra o reino das trevas se nós estivermos divididos? Como nós vamos tomar território se nós não conseguirmos obedecer a segunda lição mais importante de Jesus, que é o ame ao próximo como a si mesmo. Então, nós estamos clamando aqui diante do altar para que as lideranças sejam tocadas e quebrantadas pelo Espírito Santo, para que os antigos desafetos sejam esquecidos, sejam deixados para trás e que todos possam trabalhar em prol do reino, porque há poder na nossa unidade e a oração de líderes unidos no mesmo propósito, na mesma intensidade, em concordância, ela é uma bomba atômica contra o inferno, não é, pastor Jorge? É, porque a palavra unidade é exatamente o inverso da palavra divisão, né? Uhum. Divisão significa duas visões. E Satanás trabalha para dividir o corpo de Cristo. Todas as lutas externas, elas fazem com que nós sejamos mais fortes. Mas todas as lutas internas nos esfacelam, nos derrubam. Ao contrário de nos fortalecer, elas nos enfraquecem. Por isso que as lutas de fora, todas as vezes a igreja venceu, prevaleceu, as famílias prevaleceram, o governo prevaleceu, mas quando há uma implosão, uma explosão, aí é terrível, né? Porque o diabo sempre precisa de alguém de dentro, né? Como foi com Judas, como foi com Absalão. Sempre alguém para gerar facção, para gerar divisão, para gerar inimizade, para gerar porfia. Posso contar a nossa história para o pessoal conhecer? A Bola de Neve começou lá em 99, e muitos líderes não conseguiam compreender uma igreja que tinha um nome tão diferente, nome de sorveteria, e o nosso trabalho era um trabalho alternativo, focado na juventude. Então, muitos líderes se assustaram e se levantaram contra, e falaram contra a igreja. O pastor Jorge foi entrevistado por uma revista importante evangélica na época, ele era presidente de conselho de pastores, para saber se a Bola de Neve era uma igreja. Rina, não foi revista evangélica, não, foi revista secular também. Foi revista secular? Eu achei que tinha sido a Vinde.
Não, foi a Veja, Isto É, também. Ah, tá. Que queria saber se a igreja, se a Bola de Neve era a igreja. E o pastor Jorge, mesmo sem conhecer a gente, ele disse: lógico que é igreja, claro que é igreja, estão pregando a palavra, estão pregando o evangelho. E lá na frente a gente teve chance de se aproximar, se conhecer, de formar um laço de amizade muito verdadeiro, muito íntimo. Eu tive a chance de pregar algumas vezes na igreja do pastor Jorge, a Batista Getsemane, em Belo Horizonte, e eu convidei para pregar aqui em São Paulo. E quando eu fui pregar na igreja Batista Getsemane, ele me deu uma indireta que a roupa que eu estava era boa para eu pregar na Bola de Neve, mas que ali era uma igreja batista. Eu entendi o recado, corri no shopping, comprei terno, comprei gravata, comprei sapato, cheguei na igreja todo a caráter, parecendo mais batista do que ele mesmo. Eu, Não foi isso? foi isso, foi. Só que aí teve o outro lado, né, que mostra que a unidade não é uniformidade. Nós somos muitos, nós somos diferentes, mas nós somos um. O pastor Jorge veio pregar na Bola de Neve depois. Eu falei: pastor Jorge, você me fez usar terno lá na Getsemane, você vai agora na Bola de Neve usar uma camisa floral havaiana. E eu te fiz colocar uma camisa floral para você pregar. Você lembra disso? Oh, maravilha, foi legal. Até hoje eu tenho a camisa. Eu que não me lembrei que eu iria buscá-la lá no andar de cima. A minha casa, nossa casa aqui tem 2 pavimentos. Eu iria buscar. Ela é uma relíquia. Ela é um troféu. Fiquei Porque emocionado. isso já tem uns 15, 16 anos, né? 17 anos. Eu era bem menino, eu era bem garoto. É. Mas isso mostra a unidade. Nós somos diferentes, nós temos características diferentes, mas essa é a multiforme graça de Deus. Ele age de muitas formas. Somos muitos membros, mas somos muitos membros de um mesmo corpo. Nós somos um em Cristo Jesus. Amém, Eu pastor Jorge? fico muito feliz porque, infelizmente, nem todos os pastores entenderam isso e eles acabaram sendo instrumentos para dividir, tentar dividir o corpo de Cristo. Só que, quando nós lutamos pela unidade, Deus está conosco. Quando nós nos tornamos, infelizmente, alguns se tornam instrumentos malignos para a divisão, aí nós temos Deus como adversário. E não é negócio, porque Deus não perde batalha. Então, temos que lutar pela unidade, né? Você vê que o corpo de Cristo, a mão, ela trabalha para o corpo, o pé trabalha para o corpo, né? E o apóstolo Paulo fala isso, né? Inspirado pelo Espírito de Deus. Se nós amamos esse corpo, como que a mão vai dizer que não serve? Como que o pé vai dizer que não serve? Então, eu vejo isso. Alguns pastores são procurados aí por partidos políticos e acabam pensando que vão prevalecer dividindo o corpo de Cristo. E nesse momento de eleições, o momento é de nos unirmos contra tudo aquilo que fere o caráter de Deus, tudo aquilo que fere a palavra de Deus e a vontade de Deus. E não é fácil. Eu pedi, apóstolo Rina, na igreja, eu fiz alguns pedidos a Deus. E eu pedi que todos os membros tivessem uma casa própria, pedi que não tivéssemos crianças com nenhuma limitação física, todas as crianças nascessem perfeitas. Eu sou 42 anos pastor na mesma igreja. A igreja tinha 200 pessoas, hoje somos 55 mil pessoas dentro de Belo Horizonte. Eu pedi a Deus que os nossos jovens, eles estudassem, se tornassem pessoas, bons filhos, bons estudantes, bons cristãos. E um dos pedidos que eu fiz é que eu nunca tivesse uma divisão na igreja, porque eu conheço igrejas que se dividiram. E nesses 48 anos de Igreja Batista Getsemane, graças a Deus, nunca tivemos uma divisão. Eu sou o terceiro pastor, teve o primeiro, o pastor Rafael Lopes, ficou 3 anos, o Jonas Neves, que está em São Paulo, na Igreja Batista do Povo, substituindo o Ernesto Onini, e eu aqui em Belo Horizonte, 42 anos na mesma igreja. E Deus tem nos guardado. Nunca tive uma divisão na igreja, porque a divisão enfraquece, né? Com certeza, né? Segundo a palavra de Deus, se nossa casa estiver dividida, ela não subsistirá, né? E Jesus falou isso, que até o diabo sabe disso. Né? O diabo sabe disso. Eles têm toda a discórdia, mas quando é para destruir Israel, os países árabes ali são inimigos entre si. Mas quando é para destruir Israel, eles se unem. A mesma coisa, a estratégia do inimigo. Para destruir a igreja,
Satanás tentar destruir, né? Porque as coisas de Deus são indestrutíveis. Tudo que Deus criou é indestrutível, é para sempre. Então, eu acredito que ele não vai ter vitória nisso, não. A vitória já é nossa pelo sangue de Jesus, né? Cabe a nós, né, pastor Jorge? Cabe a nós entender a nossa responsabilidade de trabalhar por essa unidade, de tratar o nosso coração contra aqueles que, porventura, nós possamos ter algum problema no passado e entender que a gente vai ter que fazer um esforço para conseguir estar em unidade com aquele que pensa um pouco diferente de nós. Nós não vamos concordar em tudo, cada visão cada ministério vai ter o seu pensamento, a sua filosofia, o seu DNA, a sua teologia, e vai haver alguns pontos que na Bíblia não são pretos nem brancos, mas são cinzas, e cada ministério vai tomar a sua posição e a gente tem que saber respeitar. Então, eu tenho um tio batista, que é um grande homem de Deus, e eu nasci numa igreja batista tradicional cessacionista, e eu fui depois batizado no Espírito Santo, fui vivificado, e nós temos esse respeito mútuo. Ele sabe que eu sou avivado, eu sei que ele é cessacionista, mas nós nos amamos e nos respeitamos, e se houver esse respeito por visões um pouco diferentes da nossa, pelas crenças que são bíblicas, mas pelas interpretações que um possa fazer de uma forma e outro de outra, se tivesse esse respeito, aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. É isso aí. Vamos fazer uma analogia do corpo humano. O que é considerado biologicamente, cientificamente, minha área é engenharia, né? Eu estudei foi engenharia. O que acontece? A questão do ser humano, ele é a maior obra de engenharia. Você vê que nós ficamos em pé, sem alicerce. Não existe isso. Eu estive agora lá na Empire State, lá onde as torres gêmeas foram derrubadas, e a estrutura que tem para cima quase que teve que ser a mesma estrutura para baixo. E o ser humano, os pés ficam sem estar alicerçados numa profundidade. Olha que milagre que é. A orelha, ninguém nasce com a orelha virada para trás. Seria anomalia. O nariz, olha o nariz, que perfeição. Não é mais você que é bonito. Olha as mãos, elas nascem trabalhando pela unidade. Olha os pés. Uhum. Tudo nasce pela unidade. Tudo que ao Deus nos formar, ele trabalhou para juntar. Para dividir, tem que fazer um esforço, você está vendo? Tem que fazer um esforço. A orelha, eu vou ter que virar a orelha, porque ela trabalha para o bem do corpo, ela está captando o som lateral e jogando no cérebro, jogando para que nós tenhamos uma visão perfeita. Mas tem pessoas que não entendem isso, hein? Meu apóstolo, tem pessoas que ainda tentam dividir o corpo de Cristo. E aí... Vamos levantar um clamor por isso, então, pastor Jorge. Vamos aproveitar que há milhares de pessoas em jejum nos acompanhando aqui. Só na nossa primeira live de oração, 60 mil pessoas estão participando. Todos os dias o povo acompanha ao vivo. Quem não consegue acompanhar por causa do horário, acompanha em outro horário. Mas o povo está engajado, as lideranças cristãs estão reunidas, buscando a Jesus. E hoje a sua responsabilidade é nos liderar em favor da unidade da igreja brasileira. Vamos orar? Vamos orar. Aqui, deixa-me falar só uma coisinha antes. Sobre o corpo humano, você vê o seguinte, que se a pessoa nasce com uma orelha, abano, etc., ela pode fazer uma cirurgia e aquilo ser endireitado. Se os pezinhos de um bebê nascem tortos, etc., ele pode ser consertado. Se a parte narina do olfato o septo pode ser consertado, os dentes, se Deus permite que o corpo humano possa ser consertado, imagine a mente e o corpo de Cristo. Então, eu acredito que pode ter mal influenciado, mas é possível a pessoa repensar e dizer, eu vou lutar agora pela unidade do corpo de Cristo. Amém. Excelente essa analogia. Glória a Deus. E quem está nos assistindo aí certamente deve lutar. É para isso que tem os conselhos de pastores. Eu sou presidente já por 5 mandatos em Belo Horizonte. E eu procuro unir o Gerê, o Márcio, Paulo Mazzoni, o Antônio, todas as grandes igrejas aqui em Belo Horizonte, nós somos unidos. E Deus tem nos abençoado. Bola de Neve, né? As comunidades. A gente procura estar unido. E nós reunimos agora, dia 25, a nossa reunião, e eu quero que ano que vem você venha aqui.
É dia 25 de outubro, é a nossa reunião. E ali nós encontramos uma verdadeira arca de Noé, meu filho. Tem pentecostal, tem tradicional, quem fala em línguas, quem não fala. É a arca de Noé. É uma bênção. E a gente toma um café e ora juntos, porque o que nos une, como você disse, é mais poderoso do que aquilo que nos separa. Então, nós temos aí pessoas de todas as partes do mundo, e a Bola de Neve está aí, essa bênção aí para ser mais um instrumento, né? Para que a gente possa estar unidos, pastores. Porque, Rina, apóstolo, depende mais dos pastores. Depende mais dos pastores. As ovelhas, elas seguem o pastor. Se o pastor luta pela unidade, as ovelhas, elas tranquilamente se unem. Com certeza. Né? Sem nenhuma dúvida. E você tem orado agora, e está sendo bom esse tempo de oração, né? 21 dias de oração. Preciosíssimo. Preciosíssimo. Vou te convidar, então, a nos liderar em oração aqui, por unidade. Então, pode deixar o Espírito te conduzir, que a gente tem o tempo livre aqui. Tá. Imagine o Salmo 133. Eu acredito na vontade permissiva de Deus. Uma delas, Deus permite que o filho pródigo saia para o mundo. Deus não trancou a porta. O pai não trancou a porta. O filho pródigo foi para o mundo. É a vontade permissiva. Tem a vontade alternativa, que Deus põe duas opções e aquela pessoa escolhe uma das opções. Eis que ponho diante de vós dois caminhos, o da bênção e da maldição. Então, a pessoa escolhe. E tem uma terceira, que é a soberana. Esta que nós temos que lutar por ela. E a soberana é exatamente a vontade perfeita de Deus. E o Salmo 133, queridos irmãos, diz que Deus, ó quão bom e quão agradável, quão suave, é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso, óleo sacerdócio, que desce, que é colocado na cabeça, que desce para a barba de Arão. Ali não é a vontade permissiva de Deus, nem opcional. Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Essa palavra hebraica significa que Deus ordena. Então, se eu luto pela unidade, se você que é quadrangular, que é presbiteriano, batista, metodista, comunidade, bola de neve, Assembleia de Deus, se nós nos unirmos, Deus vai ordenar a bênção e a vida, não momentaneamente, mas para sempre. Aleluia! A Aleluia. bênção para sempre, não é a bênção momentânea. Quer dizer que o pastor que luta pela unidade, o líder que luta pela unidade, ele vai ter a bênção ordenada em seu favor, não numa segunda-feira, não no sábado, não no domingo, não em janeiro, mas todo ano, porque nós ficaremos mais parecidos com Jesus. Né? Então, a minha oração agora é, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, toma, ó Deus, este que se isola, porque está escrito na palavra de Deus em Provérbios 18, insurge-se contra a verdadeira sabedoria aquele que se isola. E, ó Deus, os predadores, eles só são fortes porque eles estão em grupo. O leão é forte porque ele tem ali nos seus parceiros uma proteção. Eles têm ali um conjunto de outros leões para que possam resistir. As hienas são fortes porque elas têm ali o clã delas. Ó Deus, as zebras são fortes porque elas têm a manada delas. Os búfalos são fortes porque estão ali em unidade. O avestruz tem que estar próximo, porque senão eles se tornam presas fáceis. Agora, o leão, meu Deus, isolado, ele é destruído pelas hienas. O búfalo isolado, não adianta ele ter aquele chifre forte, aquela couraça, ele se tornará facilmente uma presa fácil. Os hipopótamos isolados, eles se tornam presas fáceis. O jacaré isolado, ele é presa fácil. Assim também são os peixes, são as aves do céu. Em nome de Jesus Cristo, olha nesse momento aquele que se isola, aquele que é realmente uma pessoa em potencial muito grande, muito forte. Satanás não tem medo de pessoas fortes.
Ele não tem medo de pessoas bonitas, ele não tem medo de pessoas que têm dinheiro, ele tem medo da pessoa que está em unidade. E os predadores só são fortes em grupos. Portanto, qualquer um que esteja nos ouvindo, que seja isolado, nós repreendemos, nós quebramos nesse momento toda a resistência satânica e profetizamos que vai haver uma unidade nesse Brasil. Nesse próximo dia 30, o povo de Deus não vai estar dividido, o povo de Deus vai estar valorizando os princípios da família, da palavra de Deus, da luta contra o aborto, da luta contra toda e qualquer intenção maligna de jogar um cristão contra o outro, ferindo um ao outro. Em nome de Jesus, o Brasil é do Senhor Jesus. A igreja do Senhor não vai ficar omissa. E o Senhor, ó Pai, por tua misericórdia, vai nos dar, Senhor, uma ordem de que a bênção e a vida vai ser derramada sobre nós. Eu recebo essa ordem, eu recebo esse comando do Senhor, Amém, Jesus. porque uma Amém. casa dividida não prevalece. Então, uma casa unida. O Brasil é do Senhor Jesus. A Aleluia. igreja é do Senhor Jesus. E um membro isolado, ele apodrece, ou congela-se, ou apodrece. O membro do corpo de Cristo que se isola, ele apodrece ou esfria. Em nome de Jesus, eu estendo as minhas mãos e clamo por um aquecimento. Me uno ao apóstolo Rina agora, e eu me uno aos milhares e milhares que estão espalhados pelo Brasil e pelo mundo, e profetizo o Salmo 133, se tornando uma realidade em nossa Amém, vida. Senhor Jesus. Glória Amém. do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E amém. Pai querido e amado, e aqui em tua presença eu quero te glorificar, porque é a tua palavra que está sendo decretada, é a tua palavra que está sendo liberada. Nós temos, meu Deus, nos apegado às tuas promessas e o Senhor tem compromisso com aquilo que está escrito. Então, em nome de Jesus, Pai, libera o poder que há na declaração da tua palavra em nossos lábios. Que agora as regiões celestiais sejam abaladas, Pai. Que agora as estruturas do inferno sejam abaladas, porque a tua igreja está orando em unidade de espírito. A tua igreja está fazendo decretos em unidade de espírito. Nós te pedimos perdão, Pai, por toda a divisão, por toda a facção em nosso meio, por todas as vezes que nós permitimos, meu Deus, que ciúmes, que vaidade, ou que outros sentimentos tóxicos e nocivos à nossa unidade entrem em nosso coração e endureçam o nosso coração em relação a um líder, a um colega de ministério, ao outro. Que o Senhor nos ajude a tratar com esses desafetos, meu Pai, que o Senhor nos ajude a liberar perdão, mas que a igreja viva uma unidade verdadeira, uma unidade de espírito, Pai. Então eu te agradeço porque nós sabemos que agora essa oração está sendo como uma bomba lançada na arquitetura do inferno nesta nação, Pai. Há milhares de cristãos em concordância aqui, e nós dizemos amém pelas palavras, meu Deus, decretadas aqui pelo pastor Jorge Linhares. Que a tua bênção esteja sobre o Brasil, que a tua bênção esteja sobre a igreja, que a tua bênção esteja sobre as nossas casas, as nossas famílias, que o Senhor nos livre de todo mal, que o Senhor garanta que as tuas palavras proféticas liberadas sobre o Brasil se cumpram em nossa geração, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Apóstolo Rina, eu encerro dizendo o seguinte: todos os líderes, todos, da Inglaterra, dos Estados Unidos, da Europa, do Brasil, que caíram em adultério, orgulho, pecado, e suas igrejas foram, de forma dramática, drásticas, atingidas, são pessoas que eram grandes líderes, mas pensavam que não precisavam de unidade. Todos, pode lembrar de quem você lembrar. A pessoa se isola e aí o inimigo pega essa pessoa. Deus te abençoe, que Deus te guarde. Estou assim, muito honrado por poder ter participado com você, com essa grande gama de gente santa e abençoada. Glória a Deus pela sua vida, pastor Jorge, por ter aceito o desafio também de estar conosco nesses 21 dias de jejum, porque nós, dessa forma, estamos atuando na nossa esfera de autoridade.
em Cristo Jesus, à destra do Pai, acima de potestades, principados, dominadores. Nós estamos aqui para derribar, para edificar, para determinar aquilo que a nossa nação vai viver. As nossas palavras proféticas em unidade aqui vão fazer um estrago no inferno e vão liberar a glória de Deus, o poder de Deus e a graça de Deus sobre a nação brasileira. Amém? Estou te esperando em Belo Horizonte para ministrar para os pastores aqui, então breve já vou entrar em contato com você. Dá lembrança da sua esposa, a todos os pastores do Bola de Neve, toda a liderança, todas as ovelhas que Jesus confiou a você. E a Getsemane, em Belo Horizonte, está aqui de braços abertos também para todos que estão nos assistindo. E é uma opção muito boa em Belo Horizonte, dentre as várias igrejas abençoadas. Aí a Getsemane é uma delas. E a nossa reunião de pastores, que é na última terça-feira de cada mês, às 8h30 da manhã. Tá bom, meu filho? Maravilha, meu querido. Beijo no coração, te amo. Glória a Deus. Fica com Deus. Amém. Quero agradecer também os pastores do Grupo Aliança, os apóstolos que estão participando, estão apoiando, estão divulgando o jejum. Quero glorificar a Deus pelos apóstolos e líderes também do Conselho Apostólico Brasileiro, que também estão conosco, divulgando, participando, orando, clamando. Que o Senhor os abençoe ricamente, que essa fase, essa etapa que nós estamos juntos aqui, clamando diante do altar, não se limite a esse período de eleições, mas que isso se torne um projeto, um hábito nosso aqui, para que nós possamos chamar essa bênção de Deus aqui, como foi declarada pelo pastor Jorge. Amém? Beijo no coração, até amanhã, às 11h30 da noite. Glória a Deus, Deus os abençoe.